Pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Finanças Públicas e nós estaremos, a partir de agora, iniciando para você um curso completo de Finanças Públicas. Dentro do nosso curso de Finanças Públicas, nós teremos oportunidade de falar desde as funções do governo, falando aí sobre princípios teóricos da tributação, indo até a história das finanças públicas no Brasil. De maneira que nós tenhamos um curso aí absolutamente completo, né, com todos os tópicos que são cobrados aí nas principais bancas, né, espalhadas pelo Brasil. Da mesma maneira, ao final, né, de cada tópico, de cada conjunto de conhecimentos, nós teremos oportunidade de realizarmos juntos, né, bateria de exercícios, a fim de que a gente possa aferir como que a banca cobra determinado conteúdo, né, e efetivamente consolidar o nosso conhecimento. Sendo assim, né, o nosso primeiro papo da nossa aula de hoje vai versar a respeito de falhas de mercado. Nós vamos tentar entender o que é uma economia de mercado, por que essa economia muitas vezes apresenta falhas e por que nós temos a necessidade de intervenção do agente governamental. Tudo bem? Bom, para iniciarmos então o nosso papo, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é o que é mercado. Quando nós estamos falando a respeito de mercado, nós estamos falando basicamente do local ou do contexto onde as relações de oferta e de demanda ocorrem. Lembre-se você que todas as vezes que eu tenho de um lado um ofertante e do outro lado, então, um demandante, o mercado ocorre. Mas esse mercado não necessariamente é simplesmente um local. Um exemplo clássico de mercado como um local é o supermercado, onde você tem, de um lado, todas as empresas que são ofertantes dos mais diversos bens, que vai desde itens, né, de higiene e limpeza, pessoal e para casa, a alimentação e outros. E do outro lado, tem a minha pessoa, tem a sua pessoa, que somos os demandantes desse bem. Sendo assim, nós podemos caracterizar o supermercado como o local onde há uma interação entre a oferta e a demanda. Ora, todas as vezes que eu tenho uma interação entre a oferta e a demanda, eu tenho então a condição de um mercado. Mas ocorre também, e cada vez mais nos dias de hoje, que o mercado também é o contexto de relações onde acontecem a oferta e a demanda. Pense, por exemplo, no mercado de trabalho. Não necessariamente o mercado de recrutamento para o mercado de trabalho será um local. Ele pode ser um anúncio em um jornal, um anúncio num site, pode ser uma empresa de headhunters, pode ser cadastramento de currículo, pode ser através de uma empresa que esteja encarregada de selecionar, né, o material humano que a empresa precisa, enfim, pode ser por indicação de amigos, não necessariamente é um local. E mesmo assim, de um lado, eu tenho os trabalhadores que ofertam a sua força de trabalho e do outro lado, eu tenho a firma demandando. Ora, todas as vezes que ocorre oferta e demanda, eu tenho um mercado. E nesse caso, o mercado é formado por um contexto de relações. Se é assim, se nós já sabemos do que se trata o mercado, a gente precisa entender que nem sempre esse mercado atua com eficiência. E aí, logo de cara, a gente tem que definir o que é que nós estamos chamando de eficiência. Nós vamos definir eficiência como sendo aquela eficiência sob o ponto de vista de Pareto, também chamada de eficiência econômica. Vilfredo Pareto, matemático e economista italiano, se preocupou com uma questão fundamental, ou seja, como é que eu defino uma condição de eficiência econômica. Ele formula, então, uma frase onde ele diz o seguinte: nós teremos uma eficiência econômica quando eu não puder alterar a situação de alguém, a não ser em detrimento de outrem. Para você entender isso, sobre o que Vilfredo Pareto estava falando, imagine, por exemplo, uma sala de aula
onde eu tenha 50 carteiras e 50 alunos sentados. Imagine agora que adentre um aluno pela porta e pergunta se pode se sentar. Você concorda comigo que eu não tenho como melhorar a situação de alguém, o aluno entrante, a não ser em detrimento de outrem, de um outro aluno que já se encontra sentado, porque nessa sala eu tenho 50 carteiras e tenho 50 alunos sentados e, portanto, não tenho capacidade ociosa? Ora, se isso ocorre, eu estou numa eficiência econômica. Todos os meus recursos, no meu caso as carteiras, estão sendo plenamente utilizadas. Mas observe que eu também posso imaginar a condição da ineficiência sob o ponto de vista de Pareto. Imagine aí que eu tenho uma sala com 50 carteiras e apenas 10 alunos sentados. Você concorda comigo que se adentra um aluno pela sala e pede para se sentar, eu tenho como melhorar a situação de alguém, o aluno entrante, sem prejudicar outrem que já está sentado, porque eu tenho 50 carteiras e apenas 10 ocupadas. Nessa situação, eu estou numa ineficiência sob o ponto de vista de Pareto, porque, obviamente, eu tenho 50 carteiras e apenas 10 estão sendo utilizadas e, portanto, eu estou com capacidade ociosa. Bom, o ponto-chave, então, para a gente em finanças públicas é que nem sempre o mercado atua de maneira eficiente sob o ponto de vista de Pareto. Muitas vezes, nós temos algumas situações que nós classificamos como falhas de mercado, que acabam trazendo a ineficiência sobre o ponto de vista de Pareto para a economia. Como o governo, obviamente, em tese, é para o povo, com o povo e pelo povo, o governo poderá atuar para corrigir essas falhas de mercado e permitir a maior eficiência econômica possível dos agentes econômicos. Bom, mas nós precisamos então agora conhecer quais são essas falhas de mercado. Então vamos lá, vamos puxar o nosso quadro em branco para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Então, pessoal, quando nós falamos a respeito de falhas de mercado, nós sabemos que os mercados competitivos podem apresentar desvios e ineficiências, basicamente pela existência de monopólio, pela informação incompleta, que é a assimetria de informação, pela externalidade positiva ou negativa, pela existência do bem público e pelo mercado incompleto. Para começarmos, então, o nosso papo dessa aula, nós vamos tentar entender lá a condição do monopólio. Lembre-se você que o monopólio é quando uma única empresa é a ofertante do bem ou do serviço. Ora, se eu tenho uma condição de monopólio, observe que a firma é o próprio mercado. Nesse caso, não há a concorrência entre várias firmas que são ofertantes do bem. Há uma tendência, então, de que a firma cobre o maior valor possível e suportado pelo mercado. E isso, muitas vezes, cria ineficiência econômica, ou seja, a alocação dos recursos produtivos não acontece de maneira eficiente. Mas observe que esse monopólio ele pode ser de 3 naturezas. Então, vamos dar uma olhada para cá. Nós estamos falando, então, de uma primeira falha de mercado, que é a existência do monopólio. O monopólio, que nós já aprendemos, é quando uma única firma oferta o bem. O que é importante também você perceber é que quando nós falamos de monopólio, nós podemos pensar em pelo menos 3 tipos de monopólio. Primeiro, o que nós chamamos de monopólio natural, também conhecido como economia de escala. O monopólio natural ou economia de escala é quando uma firma tem custo marginal decrescente de escala. Lembrando para você que o custo marginal
é a variação do custo total sobre a variação da quantidade. Ou seja, quanto variou o custo em função da variação de mais uma unidade do bem produzido. O que ocorre é que em alguns segmentos, o custo marginal ele é decrescente por unidade produzida à medida que eu acrescento mais unidades de bens a serem produzidos. E nesse caso, quanto mais a firma produz, menor é o custo por unidade produzida. E sendo assim, óbvio, né, que nós vamos ter grandes empresas participantes desse mercado, no mundo inteiro, que exercem um monopólio natural. A entrada de outras empresas para competir nesse mercado é muito difícil, porque novas empresas entrariam necessariamente com uma escala de produção e venda menor e, portanto, com um custo maior, o que, obviamente, tiraria a competitividade dessas empresas dentro do mercado. Sendo assim, nós temos a presença, muitas vezes, de uma empresa monopolística porque você tem um custo menor para a firma e, muitas vezes, para o consumidor final, tendo uma única firma, do que tendo várias firmas disputando o mercado com custo de produção maior e, portanto, em tese, com custo de venda também maior para o consumidor final. Nessa condição, então, eu tenho um monopólio natural, também chamado de economia de escala. Um exemplo clássico disso ocorre muitas vezes, né, em determinados segmentos de produção, onde a escala de produção menor, com um número grande de empresas disputando o mercado, implicaria um preço maior para o consumidor final, porque os custos de produção seriam mais elevados. Mas eu posso pensar também no monopólio de um recurso natural. Nesse caso, observe que é diferente, né, do monopólio natural, porque o monopólio natural, ele está falando de uma economia de escala. O monopólio de um recurso natural, ele está falando de uma fonte de matéria-prima natural qualquer, por exemplo, ouro, zinco, prata, manganês, petróleo, gás natural, onde uma única empresa explora aquele bem. O Brasil teve essa experiência durante um longo período, né, no recurso natural, de 1953 até 1997, que foi o monopólio na prospecção de petróleo pela empresa semipública Petrobras. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também
do DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau. Clique-Claque.